Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel. O texto: Que tipo de pessoas vivem neste lugar? Conta uma popular lenda do Oriente que um jovem chegou à beira de um oásis, próximo a um povoado, e aproximando-se de um velho, perguntou-lhe: Que tipo de pessoa vive nesse lugar? Que tipo de pessoa vive no lugar de onde você vem? Perguntou por sua vez o ancião. Oh, um grupo de egoístas e malvados, replicou-lhe o rapaz. Estou satisfeito de haver saído de lá. A isso o velho retrucou. A mesma coisa você haverá de encontrar aqui. No mesmo dia, outro jovem se acercou do oásis para beber água e, vendo o ancião, perguntou-lhe: Que tipo de pessoa vive por aqui? O velho respondeu com a mesma pergunta: Que tipo de pessoa vive no lugar de onde você veio? O rapaz respondeu: Um magnífico grupo de pessoas amigas, honestas, hospitaleiras. Fiquei muito triste por ter que deixá-las. O mesmo encontrará aqui, respondeu o ancião. Um homem que havia escutado as duas conversas perguntou ao velho: Como é possível dar respostas tão diferentes à mesma pergunta? O velho respondeu: Cada um carrega no seu coração o meio em que vive. Aquele que nada encontrou de bom nos lugares por onde passou, não poderá encontrar outra coisa por aqui. Aquele que encontrou amigos ali, também os encontrará aqui. Somos todos viajantes no tempo, e o futuro de cada um de nós está escrito no passado. Ou seja, cada um encontra na vida exatamente aquilo que traz dentro de si. O ambiente, o presente e o futuro, somos nós que criamos, e isso só depende de nós mesmos. Eu concordo e não concordo, né? Às vezes a gente chega num lugar onde já existem as panelinhas, né? Aquelas pessoas que já se conhecem, grupo fechado, e você não consegue participar daquilo ali. Dentro do quadro da educação, isso é comum. E mesmo que você queira fazer o ambiente ficar melhor, você não consegue porque aquelas pessoas não aceitam. Em contrapartida, dependendo de como você trata as pessoas, você pode conquistar a amizade delas. Se você já vai na retranca, se já vai naquela de dizer que o lugar não presta, ele não vai prestar mesmo. Agora, se você vai sabendo que o lugar presta, você colabora para que ele preste ainda mais. Tem as duas vertentes aí, né? Não dá para levar essa história só para um lado, tem o outro lado. Cansei de passar por lugares que, por mais que eu tentasse fazer um trabalho em grupo, um trabalho em conjunto com outros profissionais da mesma área, não era possível, porque eu já pegava as panelinhas montadas e elas se fecham, né? Essas panelinhas são fechadas. Dificilmente alguém consegue entrar. Existe uma rixa, um melindre muito grande na área da educação. Uma quer ser melhor do que a outra, um quer fazer mais do que o outro, ou não quer fazer nada, né? Então existem profissionais e dependendo do ambiente você não consegue criar vínculos. Para mim, pelo menos quando eu saí da escola, que eu trabalhei 23 anos, para mim foi um alívio. Não pelas crianças, mas pelos profissionais mesmo, que não eram tão profissionais e éticos como deveriam. Então eu tive muito problema em relação a isso. De pessoas que criam aquelas panelas e acabam ficando só naquele mundinho ali. Assim como eu também criei a minha panela e fiquei só no meu mundinho. A gente tenta fazer com que as coisas sejam diferentes, mas não tem muita resistência do outro lado, né? Então eu não concordo totalmente com o texto que depende de mim o lugar onde eu vivo. A minha casa depende de mim. Mas se eu tivesse um marido aqui que fosse bagunceiro como o meu era, eu sou viúva, os dois iam andar em lados opostos, né? Um é disciplinado demais, organizado, e o outro era relaxado. Apesar de ser minha casa, também era do meu marido. Então, eu não ia sozinha conseguir colocar ordem na minha casa. Então, não dependia só de mim, disciplina, ordem, limpeza, organização dentro de uma casa. Por isso que eu falo que eu não concordo tanto assim com o texto, de dizer que depende de mim o local para onde eu vou. Uma criança, por exemplo. A gente vai falar para uma criança que está chegando chorando na sala de aula,
Ah, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe, eu quero ir embora, que horas são? Ele fica agoniado, porque ele quer ir embora. Ele cria uma tormenta em volta dele que o lugar para ele não presta. Vendo por esse lado, eu concordo. A criança chega na sala de aula e já começa a arrumar atrito com todo mundo, briga com todo mundo, ou chora, fica fazendo manha. Ele está criando um ambiente muito ruim. Então, chega lá no portão, a mãe vai falar, como é que foi seu primeiro dia? Ele vai falar, horrível. Mas foi ele que criou o dia horrível. Não é? Nesse ponto eu concordo. Tem as duas vertentes. Então dá pra gente trabalhar qualidades, defeitos, dá pra gente poder trabalhar as virtudes, os vícios. O cara se vicia em droga por quê? Porque ele quer, depende dele, isso não depende mais de ninguém. Ninguém vai colocar na goela dele abaixo, é ele que aceitou. O cara vai se formar em dentista, médico, veterinário, engenheiro, arquiteto, porque ele decidiu estudar. Então ele é o que ele decidiu ser. Concordo. Mas tem momentos que não é a gente que define. Tem momentos que nós estamos já num meio onde não é possível você dar pitaco. Aí você fica mais isolado. É importante estar trabalhando textos como esse na vida das crianças para vocês perceberem como que é o ambiente em casa, como é o ambiente social. E partindo dessa premissa, montar os projetos. A alfabetização, o trabalho com os transversais. É importante a gente definir o que vai ser trabalhado partindo da experiência do aluno. E um texto como esse aqui pode ajudar bastante.